Olá, vamos falar sobre os aspectos meso-organizacionais. Essa é a nossa segunda unidade e o que queremos é entender como se dão essas interações sociais dentro da organização a partir da compreensão de como o grupo se comporta. Para tanto, nossos objetivos centrais são conhecer primeiro os conceitos relacionados a poder, liderança, grupos, equipes e conflitos no contexto de trabalho, para que a partir daí possamos analisar como os aspectos relacionais afetam o comportamento dentro desses espaços laborais. Nossos tópicos-chave são, primeiro, liderança e poder, e depois grupos, equipes de trabalho e conflito nas organizações. Vamos começar pelo poder. O poder se refere à capacidade ou potencial que uma pessoa ou um grupo de pessoas possui de influenciar o comportamento de terceiros. Ele se estabelece a partir de uma relação de dependência, na qual, quanto mais B é dependente de A, maior o poder de A nesse relacionamento. Essa dependência, no entanto, é construída a partir de um processo de percepção, ou seja, ninguém detém o poder de fato. Uma pessoa pode ser vista como tendo poder a partir do quanto alguém ou um grupo de pessoas se sente dependente em relação a essa pessoa. Existem muitas fontes de poder, ou seja, muitas formas a partir das quais a gente pode construir essa relação de dependência com outras pessoas. French e Raven estabeleceram 5 grandes grupos de fontes de poder. O primeiro é o poder da experiência, que é quando a gente se deixa influenciar por alguém, por acreditar que essa pessoa sabe o que está falando por tudo que ela viveu, por tudo que ela construiu, pela experiência que ela tem dentro de um determinado campo. O poder de referência, que é aquele poder quando a gente se deixa influenciar por uma pessoa porque a gente admira essa pessoa. A gente tem ela como uma referência de quem a gente gostaria de ser, de como a gente gostaria de agir. Já o poder de legitimidade é o que mais comumente a gente costuma associar com poder, porque tem a ver com a autoridade que uma pessoa desenvolve a partir de um cargo, de um estabelecimento legal que confere a ela essa possibilidade de influenciar outras pessoas. Já as fontes de coerção e recompensa são como se fossem duas faces da mesma moeda. Ou seja, no primeiro caso da coerção, eu me deixo influenciar por alguém por ter medo de castigos, de punições que essa pessoa pode inferir a mim. E no caso do poder de recompensa, eu me deixo influenciar por essa pessoa porque eu tenho expectativas de receber benefícios a partir dessa influência. O conceito de liderança está diretamente relacionado ao conceito de poder, porque a liderança envolve o processo de influenciar as atitudes, as crenças, os comportamentos e os sentimentos de outras pessoas, porém, essa influência se dá em prol de um objetivo comum, que é o objetivo compartilhado pelo grupo. A liderança é um dos fenômenos mais estudados dentro do campo do comportamento organizacional, e não é à toa que a gente encontra na literatura mais de 65 definições sobre esse tema. E muitas iniciativas, muitas abordagens teóricas que buscam explicar como se dá a liderança e qual é o tipo de liderança ideal. Algumas dessas abordagens focam nas características pessoais, individuais do líder, considerando, por exemplo, que um líder precisa ser de uma determinada maneira para ser um bom líder. São teorias que focam em traços pessoais, em habilidades e que muitas vezes concebem que o líder já nasce com determinadas características que o tornarão bom naquilo que ele faz. Já existem outras abordagens que falam sobre estilos ou comportamentos do líder, que se preocupam em responder como que o líder deve atuar, como ele deve se comportar para ser um bom líder. Outras tantas abordagens focam na situação, entendem, portanto, que um líder pode ser um bom líder dentro de um determinado cenário
quando está à frente de um determinado grupo de pessoas, mas pode ser um líder ruim em uma situação diferente. Ou seja, a sua capacidade de liderar vai ser influenciada pelos membros da sua equipe, do seu grupo de trabalho, pelas suas características pessoais e por questões contextuais também. Ainda existem outras abordagens que focam em estilos de liderança mais específicos, como a liderança carismática, transformacional e a transacional. Ou seja, existem muitas formas diferentes de compreender a liderança e esse fenômeno complexo precisa continuar sendo continuamente estudado e compreendido dentro do campo da psicologia organizacional, do comportamento organizacional, para que a gente possa pensar como o líder pode contribuir melhor para o grupo de trabalho, para os resultados que se esperam dentro de um determinado cenário organizacional. Diante disso, nós podemos dizer que liderança e poder são conceitos bastante próximos, porém, cada um tem a sua especificidade. Então, todo líder, ele vai exercer poder, porém, nem todo indivíduo com poder é um líder. Porque para ser um líder é importante compartilhar os seus interesses pessoais com os objetivos do grupo. Sem contar que a liderança ela sempre vai ser expressa a partir da figura de uma pessoa, que é justamente considerado o líder. No caso do poder, basta que a gente tenha essa relação de dependência para dizer que existe uma relação de poder. Não precisa que essa pessoa que vai exercer o poder tenha compatibilidade de objetivos com aquelas pessoas que ela está influenciando. Além disso, no caso do poder, vai-se além do indivíduo. Um indivíduo pode exercer um poder, mas grupos também podem exercer poder, ou seja, grupos podem somar suas forças buscando influenciar outras pessoas, outros grupos. Então, grupos são frutos da união de duas ou mais pessoas que são psicologicamente conscientes umas das outras e que interagem durante um determinado intervalo de tempo, aceitando algumas regras que são estabelecidas pelo próprio grupo de como essa interação social deve funcionar e compartilhando objetivos comuns. Dentro do mundo organizacional, nós podemos trabalhar tanto com grupos quanto com equipes. Toda equipe de trabalho é um grupo, mas nem todo grupo de trabalho é uma equipe. Como que a gente entende essa diferença? Prestem atenção nessa imagem que vocês veem aí na tela. A gente tem uma imagem de, aparentemente, um cavalo, né? Cujas patas traseiras, o rabo, é construído com um nível de perfeccionismo, de habilidade bastante diferente da parte seguinte, né, que demonstra o tronco do cavalo, sua cabeça e suas patas dianteiras. Isso pode representar bem a diferença entre um grupo e uma equipe de trabalho. Dentro de um grupo de trabalho, as pessoas podem simplesmente cada uma fazer sua parte e depois junta tudo no final. Enquanto na equipe existe uma relação mais próxima, existe uma relação de interdependência e o processo de trabalho é construído de uma maneira conjunta. Sendo assim, comparando grupos e equipes, nós podemos dizer que os grupos possuem objetivos comuns, que é o que vai justamente trazer a união entre aquelas pessoas, mas as equipes possuem objetivos em comum, ou seja, são objetivos que são compartilhados intimamente. Enquanto nos grupos as atividades podem ser feitas de uma maneira um pouco mais independente, mais aleatória, nas equipes as atividades são necessariamente complementares, ou seja, cada pessoa desenvolve uma parte do trabalho que é essencial para o resultado final. Sendo assim, enquanto nas equipes existe uma relação de interdependência, em que as tarefas e os resultados do coletivo dependem do de cada pessoa, no grupo não necessariamente essa interdependência se faz presente. Nas equipes, a sinergia, a força motriz que vai desencadear o trabalho coletivo sempre vai ser positiva, enquanto no grupo isso não necessariamente é verdadeiro. Nos grupos de trabalho temos responsabilidades individuais, ou seja, cada um faz o seu, enquanto nas equipes as
Embora as responsabilidades sejam individuais, elas são relacionadas à responsabilidade maior, que é a responsabilidade coletiva. Por isso, também, no caso dos grupos, as habilidades de cada um dos membros podem ser mais aleatórias, enquanto nas equipes, cada pessoa vai somar com o que tem de específico, de particular para o resultado final do coletivo. Sempre que houver interação de pessoas, seja em grupos ou em equipes de trabalho, provavelmente vai emergir em algum momento um fenômeno que nós chamamos de conflito, que é um fenômeno que se dá quando uma das partes que está na interação percebe que a outra pode afetá-la negativamente de alguma forma, seja, por exemplo, com uma ideia que pode prejudicar, seja a partir de uma crítica indevida, enfim, a origem do conflito ela pode ter diversas naturezas que estão relacionadas a essa sensação de que eu posso ser prejudicado por aquela pessoa. O conflito ele pode se dar diretamente no nível individual, que é o que a gente chama de interpessoal, mas também pode se dar entre grupos ou equipes de trabalho, em que um grupo se acirra ou visualiza o outro grupo como uma possível ameaça. O conflito é algo supernatural inerente às relações humanas, embora ele tenha esse nome e geralmente tendamos a associá-lo a uma conotação negativa. Ele pode, inclusive, levar a resultados positivos dentro da organização, como, por exemplo, estimular a criatividade e a inovação, quando ele é bem administrado, quando ele é bem gerido. Ou seja, quando as partes não concordam em alguma coisa, é importante utilizar estratégias de mediação, de diálogo, que permitam uma solução que seja interessante para ambas as partes envolvidas no conflito. Então, para sintetizar um pouco o que aprendemos nessa nossa segunda unidade, podemos dizer que vimos que o poder se refere à capacidade de influenciar pessoas, que a liderança é uma forma de exercício de poder que busca influenciar pessoas em prol de objetivos que são objetivos comuns a um grupo de trabalho. Um grupo é formado por interações entre duas ou mais pessoas, e para ser chamado de equipe, um grupo precisa ter ações interdependentes entre seus membros, além de objetivos compartilhados. O conflito, por fim, é inerente às relações humanas e suas consequências positivas ou negativas vão depender de como a gente lida com ele. Essas são as principais referências dessa nossa segunda unidade. Espero que vocês possam aprofundar o conhecimento do que discutimos aqui através delas.